Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, num livro que a gente não lê muito, mas tenho certeza que está aí na sua Bíblia, você vai achar ele. Talvez não tão rápido, mas está aí. Livro de Sofonias, capítulo 1. Vou dar uma dica, é um profeta menor. Na verdade, eu estava pensando falar profeta menor, fica estranho, né? Uma vez uma criança perguntou, mas os profetas menores eram baixinhos e os outros eram mais altos? Não, os profetas menores, em termos de conteúdo, de número de escrita, né? Assim a Bíblia foi dividida, né? Os profetas maiores, em termos tem maior conteúdo, né? Não em questão do teor do que está escrito. Né? Por exemplo, profeta aqui, Sofonias, são 3 capítulos, mas de uma importância muito grande, né? Como todos os outros. Sofonias, amém? Vou ler o capítulo 1, você acompanha aí na sua Bíblia. Palavra do Senhor, que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. E exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho. E dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a palavra foi lida diante de nós e nós cremos que o Senhor fala. O Senhor falou ao nosso coração
e tem falado desde o início do culto de uma forma especial. E essa palavra aqui, escrita no profeta Sofonias, nos traga a direção do Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. E a tua palavra ela exerça a sua poderosa ação de dividir o que há dentro de nós. De separar aquilo que cabe e aquilo que não cabe. E de nos colocar, nos aprumar no caminho do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, de toda desatenção, de tudo aquilo que possa nos tirar que possa tirar o nosso foco da ministração dessa noite. É em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, Sofonias, significado do nome dele, tem pelo menos uns 3 significados assim que dão o mesmo entendimento. Um que eu coloquei aqui foi: o Senhor se escondeu. Ou o Senhor está escondido, ou o Senhor esconde. Alguns estudiosos dizem que esse nome foi dado a Sofonias, e lembrando que os nomes têm a ver com aquilo que Deus tinha proposto para cada um, né? Cada profeta. Então, o profeta carrega um nome escolhido, na verdade, por Deus, para que fosse diretamente ligado à sua mensagem no tempo escolhido por Deus para ele, né? Então, o livro ele vai falar muito, como a gente leu aqui, sobre o dia do Senhor, né? Capítulo 1, ele abre falando isso, capítulo 2, 3, enfim. E no entendimento é que, não que Deus estava escondido, pelo contrário, Deus está se manifestando e muito aqui, né? Mas a ideia é que o Senhor, até o momento oportuno, quando é necessário, ele se revela. Então o profeta, o nome que ele carrega diz: Deus se esconde, ou ele, na verdade, se revela quando necessário. E é o que ele está fazendo aqui, né? Deus está se revelando de uma forma, mostrando juízo, mostrando o seu lado, que também é amor, né? A respeito de um dia específico, né? Ou de um período específico. Algumas características desse livro, e lembro aqui também que nós vamos trabalhar essa noite, fazendo o paralelo que o livro permite que seja feito, de nós olharmos para o momento presente, né? Sempre falo isso, é bom a gente relembrar, principalmente quando a gente estuda profetas, né? A gente olha para uma mensagem que era atual para aquela época, que foi entre o ano 640 e 609 a.C. Se a gente fizer uma conta rapidinho aqui, né? O nosso país não tem 600 anos ainda, né? Está caminhando para isso. Então você imagina, a gente está falando de uma mensagem que foi pregada, que foi dirigida ao povo de Deus 600 anos antes, mais de 600 anos antes de Jesus ser encarnado, de Jesus vir, de Jesus aparecer na Terra, né? E aí você bota mais 2020 na conta, né? Para chegar em nós hoje. Então dá quase 3.000 anos aí que essa mensagem foi pregada, mas ela é muito atual. Então esse paralelo, ela diz respeito àquela época, com informações específicas, porém com desdobramento futuro. Senão a gente poderia dizer assim: não, esse livro aqui foi para aquela época, não serve para mim hoje. Serve sim, nós vamos ver isso essa noite. Serve para todos nós. Deus quer falar com nós hoje, como quer falar todos os dias até que Ele venha. Porque Deus nos alerta dia após dia sobre a sua vinda. Jesus não nos abandonou e ele prometeu que voltaria. Eu creio nisso. O vinde de Jesus, quando Jesus nos envia, né? Está lá em finalzinho do livro de Mateus, né? O id, melhor dizendo, o id ou indo de Jesus, né? Lá ele diz, né? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Isso é Jesus dizendo, e eu creio nessa verdade. Mas Jesus vai sempre nos alertando, Mas então a gente vai caminhar nesse sentido, olhando para o contexto de Sofonias e os dias atuais, e aplicando para a nossa vida, independente de quem você é, o que você faz, onde você vem ou vai. Tá bom? Se aplica a todos nós. Outro dado interessante do livro, é bom a gente levantar essas informações, nos ajuda a entender esse contexto, né?
Quando ele diz aqui no comecinho, né? Ele fala aqui no verso 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, né? Então ele já deixa claro aqui o autor do livro, né? Sofonias. Mas quem foi Sofonias, tentando colocar ele aí em uma família, colocar ele dentro de uma linhagem. Nenhum outro profeta você vai encontrar uma linhagem que remete até o tataravô. Porque ele fala aqui do pai, que é Cusi, ele fala do vô, que é Gedalias, ele fala do bisavô Amarias e fala do tataravô Ezequias. E quem foi esse Ezequias? É interessante, por que ele vai até Ezequias? Quem foi o rei Ezequias? Lembra? Lembra do rei Ezequias, lá de 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 20, que é um dos livros que relata, tem crônicas também, mas lá em 2 Reis é aquele rei que estava enfermo, e que ele pede mais tempo para Deus de vida, e Deus dá para ele. Deus opera um milagre na vida daquele rei Ezequias. Olha quem ele foi, ó, tataravô de Sofonias. E com isso a gente chega à informação de que Sofonias, ele tinha linhagem real. Então ele tinha entrada e ele falava também dentro do palácio, no meio da família real, por causa dessa descendência. Então Deus o chama também por isso. Porque aqueles que estavam ali nas posições de autoridade, a realeza da época, lá o pessoal do alto nível precisava também ouvir essa mensagem. Por isso também é destacado aqui. Eu lembrei muito aqui quando eu li sobre Ezequias, né? Na hora que eu li, eu falei, será que é aquele? E é mesmo. Porque tem uma história particular aí envolvendo a minha sogra, né? Quando Deus curou ela. E ela foi curada, ela quase veio a falecer, e Deus se revelou ao meu sogro e à minha sogra por meio dessa palavra em Ezequias. Claramente, né? Deus falou. Até o pastor teve lá, orou também na época, alguns anos atrás. Já passou bastante tempo, né? E isso ficou muito forte, muito marcado. Deus se revelou mostrando a cura dele por meio da vida do rei Ezequias, na sua palavra. Aliás, falando em palavra do Senhor, Sofonias ele abre palavra do Senhor. Irmãos, rapidamente resgatando aqui, eu acho maravilhoso essa ideia de a gente estar falando sempre da Bíblia de papel, né? Eu tenho a Bíblia ali no aplicativo, enfim. Mas é bom de resgatar essas coisas. Sabe por que a gente... sabe o que é importante a gente carregar? Isso tem um peso, marca algumas coisas para a nossa vida pessoal, não para mostrar para os outros, né? Vai ficar andando. Hoje eu peguei minha Bíblia de Genebra aqui, que já é bem... Mas assim, não peguei ela só porque eu ia pregar, ou porque quando eu andar na rua o pessoal vai ver que a minha Bíblia é grande e falar, um crente indo lá. Não é por isso. Porque não coube, não é a que tinha mais próximo, e eu comecei a anotar nela, e foi ela mesmo. Mas o interessante de usar a Bíblia de papel é porque a nossa mente, é importante para ela esse folhear, esse ler no papel, abrir. Por isso que é importante ler livros, né? Ler lá nos aplicativos da vida, livro digital também, ajuda, sem problema. Só que é legal você abrir livro, escrever, marcar, riscar. Isso tudo tem um significado. Enquanto você lê e escreve, enquanto você lê e vira a página, isso tudo vai marcando aqui na sua mente. Isso já é comprovado cientificamente. Então, mas o que eu quero resgatar principalmente é a questão do que é a palavra do Senhor. Eu não estou só lendo papel aqui. Eu não estou só lendo palavras que estão escritas aqui, no caso, formatado nessa Bíblia específica que eu estou usando, né? Que é a Bíblia de Estudo de Genebra com revista atualizada. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E eu creio que é isso que Deus quer mostrar para aquele povo naquela época, começar de Sofonias. Quem está falando isso é o Senhor. Então, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala. Deus fala. A palavra de Deus não tem erros. A palavra de Deus é que traz as verdades do Evangelho e as verdades de Deus para a nossa vida. Que nós possamos resgatar isso. Quando você estiver lendo, não está lendo
qualquer. Talvez por isso o aplicativo tem esse detalhe, né? Porque a gente tem tanto aplicativo às vezes no celular, tem mais um ali, a Bíblia. Não, é a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Amém? Outra coisa aqui interessante no livro de Sofonias, como eu já disse, né, mas aqui eu quero dar mais ênfase, que é de onde nós vamos partir aqui para alguns pontos. O tema principal do livro de Sofonias é: o dia do Senhor está perto. Esse é o tema da mensagem dessa noite. O dia do Senhor está perto. Se os irmãos quiserem depois terem algumas leituras também paralelas a essa de Sofonias durante a semana, ou voltar e acompanhar no Velho, no Novo Testamento, outros livros, lá no Novo Testamento, depois você leia Mateus 24 ou 1 Tessalonicenses. Especificamente, deixa eu cantar aqui o versículo, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e Mateus 24, você pode ler ele todo, mas a partir do verso 29, você vai ver o próprio Senhor Jesus falando desse tema, e lá em Tessalonicenses reforçando ainda mais o dia do Senhor. Então, se por acaso essa noite faltar informação, que eu creio que está bem completo aqui, mas se você ficar curioso de buscar mais informações, busque lá Mateus e 1 Tessalonicenses. Quais lições aqui o texto traz para nós nessa temática do dia do Senhor? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que esse dia, vamos falar um pouco sobre esse dia. Esse será um dia de destruição. O dia do Senhor será um dia de destruição. É o que diz do verso 2 ao verso 6, né? Fala aqui, ó, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Bom, aqui, ó, verso 3 também, ó, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os perversos. Vai ofensa, vai perverso, vai todo mundo sendo consumido, né? Leva tudo. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Lembrando, para aquele momento, Sofonias estava dizendo para o povo de Judá, especificamente, também tinha para Jerusalém, mensagem para Jerusalém. Ele estava dizendo assim: vai haver um grande juízo sobre vocês. Houve, aí a gente pode voltar, né, ou adiantar a história, né, no nosso caso voltar. Houve sim um grande dia, um dia abominável contra Judá, quando Deus levantou povos de outras terras para invadir, para atacar, para realmente fazer isso que ele está dizendo, consumir todas as coisas. Deus levantou um povo ímpio, né, para ir contra o povo de Deus. Mas também para os dias de hoje, a gente pode pensar nessa palavra e olhar para o nosso futuro. Porque haverá sim um dia em que Deus irá consumir todas as coisas. E ele vai dizendo aqui, ó, aliás, lá em Tessalonicenses, né, a gente não precisa abrir lá, eu vou só comentando, o que você vai ler depois. Lá no capítulo 5 vai falar sobre o dilúvio de Noé. Então lá o autor vai descrevendo rapidamente como foi o dilúvio, né? O que aconteceu com as pessoas, como que as pessoas estavam naquela época, a surpresa que foi, enfim. Lá em Mateus, né, Mateus 24, Jesus vai falar sobre a questão da chegada repentina, né, que vem e de repente pega todo mundo de surpresa, né, por não saber exatamente o dia, né, mas que muitos vão ficar ali desesperados, né, porque não vão ter segurança no Senhor. Nós não, nós temos, né, nós que cremos verdadeiramente. Então vai haver uma consumação. Aí eu não citei, mas Pedro vai dizer na sua carta, né, sobre a questão do entesourado para fogo. A diferença lá do dia de Noé, que foi água, e no futuro será fogo. Aliás, o texto aqui fala de um fogo que vem, né, para limpar. Né? Alguns falam assim, se eu chamar fogo ou cantar sobre fogo, eu vou estar pedindo o juízo de Deus. Nem sempre, a Bíblia nem sempre fala de fogo como juízo de Deus. Fala como fogo também como purificação, como limpeza. Então, quando fala aqui de consumir, não é só no sentido de evaporar. Aliás,
Aqueles que não estiverem em Cristo nesse dia, eles não vão ser consumidos assim, vão desaparecer ou virar um pó e acabou. Não. Haverá sim um local de juízo eterno. Vai ficar eternamente sofrendo as sanções de não ter escolhido a Cristo como Senhor e Salvador. Então vai ter sofrimento sim, em carne, em osso, em espírito, em tudo. Assim como aqueles que crerem em Jesus, eles vão viver eternamente na glória com Cristo Jesus, completamente também. As almas estão em Cristo Jesus aguardando o grande dia hoje, né? Mas no futuro viveremos plenamente com ou sem Jesus, né? Mas plenamente, sentindo plenamente, seja o gozo eterno ou seja a consumação, o juízo eterno de Deus sobre a vida daqueles que não creram. Mas aqui, olhando para o texto, o que o texto nos revela, né? Que todas as coisas sobre a face da terra sentirá essa consumação. Então, o texto é bem claro, homens, animais, aves do céu, peixes do mar, e nos faz lembrar muito lá de Noé, sim, né? Então, o texto nos mostra que esse dia de destruição será sobre toda a criação. Ninguém vai escapar. É o homem, é a humanidade, as coisas criadas, os animais, todo mundo vai passar pelo dia da destruição. É o que o texto está dizendo. Se alguém falar, mas a mensagem foi muito dura. Sofonias, Deus te deu uma palavra muito dura aqui, né? E você escreveu ela e a gente está lendo aqui. É o que está na palavra de Deus. Outra coisa, Deus ele delimita o espaço aqui. Ele diz também que o dia da destruição será contra Judá e Jerusalém. Quando ele continua falando aqui no verso 4 ao verso 6. Estenderei a mão contra Judá e contra os habitantes de Jerusalém. Então, lembra que para aquele momento, quando virem lá os exércitos inimigos, toda a terra ali vai sofrer. Toda aquela região ia sofrer, como sofreu. Mas o povo de Deus não ia escapar também não. Pelo contrário, a destruição vinha justamente para purificar o povo de Deus. Volto a dizer, fogo, consumação tem a ver também com purificação, com limpeza. Tanto é que ele vai citando aqui os motivos dessa mão de Deus contra Judá e Jerusalém. Ele cita aqui, o que tem no meio de vocês aí, falando daquela época, né? Resto de Baal. Um dos motivos dessa destruição são os restos de Baal. Que resto? Lembra que esse período, eu não citei antes, né? Foi o período em que o rei Josias, lembra do rei Josias? Aquele que descobriu a palavra de Deus lá no templo arruinado, que trouxe uma renovação espiritual para o povo de Deus. Então, Sofonias ele era contemporâneo de Josias, do rei Josias. Então, ele acompanhou. Alguns estudiosos dizem que talvez ele veio um pouco antes dessa reforma, outros falam que foi durante. Mas, enfim, ele acompanhou a reforma do rei Josias, que foi uma reforma de cunho religioso, de cunho espiritual. Ele acompanhou esse movimento espetacular de Deus. Então, ele viu a limpeza que Deus fez. Porém, sabe quando você não limpa direito o terreno? Aliás, a praga é praga mesmo, né? A praga, ela, às vezes você limpa, corta a grama, limpa todo o terreno, mas ela fica bem escondidinha no meio lá, né? Mas daqui a pouco ela cresce, parece que ela cresce mais que tudo, né? Impressionante como é rápido. Essa praga aqui, essa turma de Baal, Josias não exterminou totalmente. Ele ainda tinha uns pequenos focos espalhados. E eles começaram a ganhar força de novo. E aí Sofonias, que provavelmente acompanhou a reforma, ele já estava aqui na pós-reforma, ele diz o quê? Olha aí, vocês não fizeram o serviço direito. E para piorar, vocês estão jogando água, regando a erva daninha. E ela está tomando conta. E o que eram esses restos de Baal aí, o entendimento? Era a praga do sincretismo religioso, né? Não, o mais importante... Não, o importante é que está falando de Deus, né? Mas está falando como? Está falando à luz da palavra? Está falando, mas nosso país
é um país que está se tornando evangélico. Não tem, nosso país tem que ser temente a Deus, tem que ser crente no Senhor Jesus. Evangélico é outra história, na minha opinião. Ser evangélico todo mundo pode ser, né? Do jeito que está sendo aí, eu estou mais sentindo vergonha do que... Não é por aí, não. Como alguns declaram, está se ganhando espaço. Isso é uma visão triunfalista. Triunfalista, né? Jesus mostra para a gente na palavra que quando vai se aproximando do dia do Senhor, o dia final ali, as coisas vão tomando uma forma que não é essa forma triunfalista. O nosso desafio vai ficando maior como crentes. Então não é porque o país nunca teve tanto evangelho, tantas igrejas. Eu não estou falando que isso é ruim totalmente. Mas do jeito que tem corrido na prática, eu acho que está faltando mais assim compromisso com Deus, temor de Deus. Aonde na Bíblia ou na história da igreja a gente vê necessariamente a igreja ter que ser uma igreja assim que aparece a todo momento gritando e se autodeclarando. Pelo contrário, a igreja, momentos de grande crescimento, foi quando ela fez o trabalho dela ali tranquilo, dia a dia. E Deus foi trazendo pessoas, né? Fazendo ali o serviço básico poderoso, né, aliás. Fazendo o trabalho dela no dia a dia, cada um dentro do seu, né? Deus nos chamou para sermos o quê? Missionários dele em todo e qualquer lugar. A função que nós temos, no meu caso, Deus me chamou para ser pastor. Tem uma profissão também, tem uma formação, outra. Mas, no momento, Deus me chamou para ser pastor de tempo integral. Mas mesmo que eu um dia não venha a ser pastor de tempo integral, no seu futuro, assim, e venha atuar na outra profissão que eu tenho, eu não deixei de ser crente e muito menos ser um missionário de Deus. É porque Deus tem um propósito ali naquela... assim que Deus trabalha. Então, Deus aí pode parar para pensar. A gente fica passando crises e sofrendo porque a gente fica dando força para as coisas que não tem que ter força. A gente tem que dar força para o chamado de Deus para a nossa vida como crentes no Senhor. Não é para o nosso trabalho profissionalmente, não é. Aí a gente se atropela, a gente fica querendo ganhar mais e ter mais e vai perdendo, a visão vai ficando nebulosa. Vai ficando tudo meio estranho. E aí a gente vira refém das coisas e do ter ou ser alguma coisa. E aí a gente vai deixando de lado o nosso verdadeiro chamado. Isso não quer dizer que pobre não pode ter... crente tem que ser pobre, tem que ser miserável. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas a gente tem que estar atento ao foco. Deus nos chamou para quê? Né? Independente da profissão. Independente do papel na sociedade. Né? Às vezes Deus dá oportunidade. Estava discutindo, a gente teve reunião do sínodo lá em Jaciara ontem. Né? E lá eu estava conversando com um irmão que eu não conhecia. Acho que é de Rondonópolis. E ele falava justamente isso. Pastor, mas a gente não pode se esconder no mundo. Né? A gente está falando sobre política, tal, de um jeito que tem que ser conversado, né? Com sabedoria e respeito. E a gente conversando sobre política, e aí ninguém está se posicionando politicamente, mas falando sobre o Brasil atualmente. E aí ele falava isso, a gente não pode se esconder como igreja. Eu falei, não, concordo. A minha oração é para que a gente tenha homens e mulheres com temor de Deus, ocupando lugares importantes. Mas não só chamar porque são de uma determinada denominação, entendeu? Político ele não tem que concorrer, um cidadão brasileiro não tem que concorrer a cargo político fazendo uso de uma função eclesiástica pura e simplesmente. Ele tem que estar lá porque ele está capacitado, porque ele entende que Deus, em primeiro lugar, porque Deus tem um chamado para ele ali, né? E aí lá ele tem que ser um homem, uma mulher de Deus, temente a Deus, que teme a palavra, que... Agora, como diz aqui, né, da purificação, de todo esse rolo aqui da época de Sofonias, que a gente ainda vai ver mais coisa, se as portas forem fechando, lembrando que quem fecha a porta e abre é Deus, não é o diabo, não é homens, é Deus que está no controle de todas as coisas. Se Deus fechar, então acabou meu tempo aqui, vou embora. Então tem que buscar essas coisas que a palavra de Deus traz para nós. E lá tinha essa turma aí, o resto de Baal, sincretismo. Falei, eu acho que deu para entender o sincretismo, né?
Não é só falar aquela religião, não é só religião, é muito mais amplo. O sincretismo está no campo político, está no campo pessoal, está também no campo religioso. Então, alguns não se posicionam, né? E aí começa a se prostrar diante de coisas que não agradam a Deus. Lá tinha os ministrantes de ídolos, diz aqui o texto. Quem eram esses ministrantes dos ídolos? Eram os chamados Shemarim. Quem eram os Shemarins? Eram sacerdotes desse falso Deus que ele cita aqui, que colocavam roupas negras, roupas pretas, e saíam ministrando. Né? Essa era a característica deles. Né? Eles ministravam em nome de ídolos, serviam a ídolos, e eles usavam roupas pretas. Gente, quem está usando preto não tem problema, tá? Deus te abençoe. Não tem problema usar preto. Não tem problema ministrar de preto, tá? Não é essa a questão. Mas é o que marcava essa turma, né? Eles tinham essa característica, andar. Só que eles ficavam ministrando falsos deuses. E Deus está dizendo aqui, ó, essa turma aí que vocês estão deixando ministrar no meio de vocês, também é o motivo de eu trazer o quê? Consumação. De eu trazer essa minha consumação. E tinha a questão do eirado aqui, que ele cita no verso 5. Segundo os estudiosos, os eirados, que eram como sacadas, né, ou lugares assim altos nas casas, onde o pessoal ficava, né? Esses eirados eram bem visíveis, né, nas casas. Então, alguns do povo de Deus se colocavam ali fazendo cultos de adoração às estrelas, à lua, ao sol, ao universo. Então Deus aqui está sendo bem claro aqui na sua palavra. O problema de vocês, alguns dos problemas no campo espiritual, vocês estão dando espaço para esse povo de Baal de novo, estão ganhando força. Os outros ficam ministrando aí, outros deuses andando no meio de vocês vestido de preto, essa turma aí. Né? O pessoal lá em cima do eirado fica adorando o universo, as estrelas, né? Fica adorando coisas criadas. Mas para mim o pior de tudo é o que ele diz no verso 6. Esse grupo aqui para mim é o que mais pega. Porque eu vou dividir em 3 aqui, ó, esse grupo que é um outro grupo, né? É o grupo dos que deixam de seguir. Tudo envolve a Deus aqui. Deixam de seguir a Deus, não buscam a Deus e estão um pouco se lixando para Deus. E nem perguntam dele. Por causa dessa turma também Deus está trazendo desolação, destruição, consumação contra o povo de Deus. Então no meio aqui, tinha essa turma que nem conhecia Deus, que tinha suas práticas religiosas abomináveis lá, mas tinha o povo de Deus que não estava nem aí. Ó. Não seguia, ou saía fora, não buscava, não queria nem saber. Então, o dia do Senhor foi naquela época, está sendo anunciado como um dia de destruição, primeira coisa, que lição que a gente tira. Como foi, sim, um dia de destruição, quando ocorreu a invasão dos outros impérios. E futuramente não será diferente. O que a gente tem que tomar cuidado hoje? Toma cuidado. Quem faz parte do seu meio, aonde você tem entrado, se envolvido, que portas você tem aberto, né? Internet são várias janelas e portas, né, que se ofertam para você. Qual você tem aberto? Às vezes você abre, mas não entra, né? Menos mal. Né? Tem que botar cadeado em algumas, né? Algumas você pula para dentro muito rápido, toma cuidado. Né? Ou nos relacionamentos ainda. Sabia que existem ainda relacionamentos presenciais no mundo? Existe. Não são só virtuais. Então, nos relacionamentos de corpo presente, toma cuidado. Aonde você anda, aonde você senta. Né? O que é ministrado, o que é falado. Né? Como eu disse, não é só de cunho religioso. Palavras que são faladas que não são cabíveis. Tem palavras que talvez você pode ouvir, mas pede licença e sai. Conversas que vão tomando uma direção, que às vezes você, com todo respeito à educação, vai dizer, olha, dá licença que eu preciso sair. Ah, olha lá, ó, é crente. Que bom, deixa eu falar que é crente mesmo. Né? Deixa eu falar, isso é bom. Isso é um bom sinal. O duro seria se falar assim, não, você é dos nossos, pode ficar aqui. Seja bem-vindo. Né? Agora, o que nós temos que tomar cuidado? Porque no dia da destruição vai pegar para cima do povo que não está nem aí para Deus. Ó. Vai pegar.
deixa de seguir, não busca. Então, ó, dica preciosa que o texto nos traz. Segue o Senhor, busca o Senhor e pergunta mais por Ele. Amém? Esse é o antídoto. Buscar, seguir, perguntar. Pergunta para quem? Pergunta para pessoas que você sabe que tem o que dizer sobre Deus para você. Né? Pergunta para a palavra de Deus, ela vai falar com você também, com certeza. Ore perguntando ao Senhor. Eu fiz uma oração ontem, eu não vou contar aqui, algo meu com Deus. Mas foi meio ousada, né? Depois eu falei assim, ei Deus. Falei comigo mesmo, né? Falei, eita, oração aí, vamos ver o que vai dar, né? Mas foi um pouco mais ousada, porque eu pedi algo para Deus, assim. Para Ele fazer no campo espiritual, né? Mas Deus trabalha, Deus ouve a nossa oração. E Deus se manifesta a nós, busque Ele. Segunda coisa aqui que o texto nos mostra, capítulo 1, é que será um dia de juízo. O verso 7 aqui abre esse outro bloco dizendo, cala-te diante do Senhor Deus. Cala-te. Agora, ó, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, Deus está presente nesse lugar. Agora não fala mais nada. Então, o dia do Senhor, esse dia será um dia que Deus vai estar presente nele. O Senhor Jesus vai estar lá. O texto só confirma o que outro texto da palavra nos diz. Porque o dia é dele. É o dia que ele vai exercer juízo. Diz aqui o texto que é o dia que o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E aí tem algumas coisas interessantes aqui, né? Quem é o sacrifício, segundo o que o original, os estudiosos aqui já escreveram a respeito? Provavelmente o sacrifício é essa turma que não quer saber de Deus mesmo. A turma não quer saber de Deus. Eles vão ser, em outras palavras, sacrificados por suas escolhas. Mas, em contrapartida, tem a turma que vai ser o quê? Santificada, porque foram convidados. Aqui o texto começa a tomar uma outra forma. Porque não foi o meu intuito aqui é pregar o que o texto fala, né? Como eu sempre procuro fazer. Mas eu fiquei meditando e falando, Deus, essa palavra não é uma palavra só destruição, juízo. Não, tem outro ingrediente aqui, irmãos. Que é uma terceira lição, que daqui a pouco eu vou falar. Mas que já começa a ser revelada aqui, ó. Vai haver sacrifício. Mas tem convidados que estão sendo santificados. Quem são? Vamos olhar para aquela época. Deus está dizendo para aquele povo o seguinte, ó. A gente sabe porque, lembra que a gente já conhece a história, né? Mas vamos lá. Vai vir o quê? O juízo, ele está se referindo ao quê? Ao império inimigo, os povos inimigos que viriam, tomariam aquele lugar, fariam lá uma destruição total. E Deus está dizendo para o pessoal daquela época o seguinte, ó, tem um grupo que fica fora. Tem um grupo que está separado. Para os dias de hoje, quem é esse grupo? É a igreja do Senhor. São aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus. Então, ó, quem está em dúvida aí, lembra que vai ter um dia que é o dia do Senhor, que é um dia de destruição, um dia de juízo, mas você pode estar num grupo diferente. Vai passar por isso? Vai passar. Porque todo mundo vai passar, senão o texto seria incoerente. Está dizendo que toda a terra vai passar, todas as coisas criadas. Mas é um grupo separado. É um grupo santificado. O pastor falou aqui de santificação. Né? Que é separação, que é limpeza, que é estar sendo liberto cada vez mais das coisas que não agradam a Deus. Em qual grupo você quer estar? Eu quero estar nos convidados. Eu tenho certeza, aliás, que eu vou estar nos convidados. Não porque eu sou arrogante, prepotente, qualquer coisa desse tipo. Já ouvi muito isso em discipulado, novo convertido. Né? Como o senhor tem ousadia de falar que o senhor tem certeza de salvação? Eu falei, eu tenho, não por meu mérito, pelo mérito de Cristo. Porque eu não mereço nada, eu mereço o inferno. Porque Adão escolheu lá e toda a humanidade foi junto, inclusive eu. Mas pela graça, não de graça, pela graça,
Jesus me libertou. E Jesus garante que Jesus é poderoso. E eu estarei nesse grupo aqui. Mas eu vou sentir na pele, sim, porque esse povo lá naquela época de Sofonias sentiu na pele. Aliás, foram o quê? Levados cativos. Eles foram arrancados da sua pátria. Mas Deus trouxe eles de volta. Purificação, limpeza. Mas Deus aqui ele não dá ênfase nos convidados especiais, que são aqueles que creem no Senhor. Ele continua aqui com a sua mensagem de juízo, dizendo: quem são aqueles que merecem o juízo de Deus? Em primeiro lugar, são os oficiais e os filhos do rei. Está escrito aí no texto, no verso 8. Vou castigar os oficiais, filhos do rei. Vou castigar os que trajam vestiduras estrangeiras. Por que vestiduras estrangeiras? Quando você se veste, você dá uma cara para você, uma característica, né? Quando você cobre seu corpo com vestimentas, né? Para vir aqui para pregar, para vir no culto, normalmente a gente põe aqui o blazer, né? Eu não ando, você não vai me ver no dia a dia andando desse jeito que eu estou aqui hoje. Tem um porquê, que é muito oportuno e necessário, né? É importante. Tem todo um porquê disso. Mas a roupagem aqui, a vestidura estrangeira, é como se Deus dissesse: vocês estão se vestindo de coisas que não são cabíveis. Né? E você sabe que tem regiões que são camadas e mais camadas de roupa, né? E é interessante que tem regiões desérticas, de calor muito intenso, em que as pessoas usam muita roupa, né? Tudo tem um porquê, e tem questão cultural, enfim. Mas Deus está dizendo: olha, não adianta. Você pode se comparecer diante de mim do jeito que você acha que vai tentar, que talvez mude minha opinião, mas está na cara, você está vestido de coisas que não vêm de mim. Então Deus está falando que o juízo será prioritariamente contra a liderança, contra aqueles que lideram, porque não estão liderando direito. Está lá, a época de Sofonias estava acontecendo isso. Não é à toa que várias ervas daninhas estavam crescendo, não estavam fazendo o trabalho deles. Isso vai acontecer segundo Mateus, segundo Tessalonicenses, segundo Apocalipse. Você vai ver Deus também falando isso. De pessoas que se levantarão como autoridade sobre a terra e tal. E não serão nada, serão usados instrumentos do diabo, enfim, para tentar tirar o povo de Deus do caminho. Então Deus está falando: ó, não tem jeito. Não adianta se esconder. E aí Deus continua aqui dizendo: olha, segundo o Champlin, ele fala que haviam 4 pecados que representavam bem, que estão aqui no texto, o que o povo estava fazendo que merecia o juízo de Deus. Então você vê que ele tira a turma da liderança, aqueles que estavam se trajando de coisas que não cabem, mas ele cita aqui, 4 pecados que eu vou falar do jeitinho que o Champlin ele diz, que é um estudioso. Ele fala que era conformidade com o mundo, e aí vamos lembrar de Romanos 1:2, né? Não vos conformeis com este século. Outro problema lá do povo era saltar sobre o limiar, ou aqui como diz o texto, né? Sobem o pedestal dos ídolos. Olha que interessante. Sei que é muita informação, mas é importante essas informações, ajudam a gente a entender. Lembra lá em 1 Samuel 5:5, quando os filisteus roubaram a arca e levaram para o templo de Dagon, um deus lá, Dagon, tinha uma estátua lá. E aí Deus, quando faz o esparrame lá, a estátua cai. Lembra que a estátua caía de Dagon? Então quando a estátua, segundo os estudiosos, depois que a arca volta, ela fica caída lá. E aí quando os falsos profetas, os profetas de Dagon, iam para o templo de Dagon, os filisteus, eles tinham que pular Dagon para poder entrar dentro do templo. Pulava o limiar, porque estava atrapalhando a estátua. Então Deus ele traz isso nesse texto de Sofonias para dizer: tem profeta meu, tem sacerdote meu pulando Dagon para entrar. O que é isso? E é como se ele dissesse: vocês estão tão acostumados a seguir falsos deuses que vocês nem reparam, a estátua nem está lá para entrar no templo de Jerusalém, vocês estão dando pulinho para entrar. Então ele está chamando a atenção para um hábito
que era constante, uma prática constante do povo daquela época, ficar pulando uma coisa que nem existia. Ou seja, um ritual, uma mandinga, sei lá como é que você quer chamar esse negócio aí, né? Algo que era de um povo que não conhece a Deus. E o povo estava fazendo atrás igual. Ele cita aqui no texto a violência, que é um dos motivos. Havia muita violência naquela época. E vamos olhar para os dias de hoje, né? São muitas violências acontecendo. Não sei vocês, mas eu ando até um pouco assustado, né? Quando de sair, me assusta um pouco sair de casa. Tem me assustado, fico preocupado. Fico mais atento, vamos dizer assim, né? E são várias as violências. Umas que talvez são mais suportáveis, outras nem tanto, mas as pessoas parecem que estão ficando cada vez mais violentas. A gente tem que estar atento. É um desafio para nós como igreja, né? Lidar com esse tipo de situação. Violência de todo tipo, não só roubo, assassinato, mas violências verbais. As pessoas estão sem paciência, parece, cada vez mais, né? Agressões de todo tipo, em todo lugar. As pessoas estão perdendo noção dos lugares, não importa, né? As coisas estranhas têm acontecido, né? Eu já falei para Deus, eu acho que eu estou sentindo realmente o que a Bíblia fala sobre aquela dor que Paulo fala que ele sentia, né? Aquela dor de você está no mundo, não faz parte do mundo, e fica falando assim, Deus, volta logo, por favor, Jesus, volta logo, porque o negócio você começa a sentir dor. Dor de estar no mundo, do mundo que está cada vez mais. Aí, por isso que eu não sei onde está o triunfalismo, sinceramente. Cadê? Havia fraude, engano, enfim. E aí o verso 10 e 11 fala sobre pânico, remetendo aos gritos, aos uivos. Então, o dia do Senhor, para aquele povo e para o nosso futuro, reserva essas coisas dentro do juízo de Deus. Reserva muita violência, reserva, assim, homens, né? A própria humanidade se autodestruindo, né? Todo tipo de coisas que geram uivos e gritos. E por último, irmãos, para a gente fechar, a terceira lição que o texto mostra aqui, na minha opinião, do verso 12 ao verso 18 a gente encontra, é que esse dia do Senhor será um dia de livramento. Amém? Dia de livramento, mas como? Até agora, né? Dá vontade de chorar, né? Um dia de livramento. Apocalipse, o livro de Apocalipse é o livro que traz mais conforto para o crente, né? Tá cheio de figuras lá que arrepia o cabelo, né? Traz conforto. Porque o livro de Apocalipse, né, o livro propriamente escrito, né, por João, que aliás nós vamos falar bastante de João lá no acampamento, ele fala a respeito do fim dos tempos, né? Mas por que traz conforto? Para quem crê em Jesus é conforto. Para quem não crê é desespero. É desespero, como esse livro aqui. O verso 12, ele diz assim, ó: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Isso para mim é esperança, é livramento. Sabe por quê? Quando Deus, ele usa a figura de alguém com lanterna, né? Naquela época, lógico, né? Com fogo ali, alguma coisa assim. A gente pensar no dia de hoje com lanterna, não importa. Mas no meio das trevas, Deus está procurando com lanterna. Ele está esquadrinhando. Ele está olhando, é como se ele andasse dentro desse espaço físico aqui do templo, etapa por etapa, como se ele definisse linhas que vão e linhas que cruzam e fizesse esquadrinhamento, né? Como se fosse coordenadas geográficas aqui, né? E ele fosse quadradinho por quadradinho com a lanterna procurando quem? Essa turma ali que eu falei antes, ó, os convidados. Deus está à procura daqueles que ele já escolheu, né? Uma mensagem dessa que traz destruição, desolação, desespero, tem também uma mensagem de esperança. Porque Deus está procurando, Deus está ali esquadrinhando com luz.
Mas o texto na sequência diz que ele esquadrinha para castigar. Mas para castigar quem? Ele fala que os homens que estão apegados à borra do vinho. Por que essa borra do vinho? Para fazer vinho, eu fui ler, né, fui pesquisar. Tem que sacudir, né, os tonéis e ir passando de tonel para tonel. Se você não fizer isso num tempo certo, da maneira certa, vai formando uma borra. Porque ele vai meio que solidificando, ele vai ficando duro, né, o suco da uva ali. E você vai perder. Então Deus está dizendo aqui, ó, vocês é que não estão fazendo do jeito certo, no tempo certo, da maneira que eu ensino. E o que está acontecendo? Está endurecendo. E aí o homem no desespero, ele está se apegando nessas coisas duras. Em vez de fazer todo o movimento para que o vinho saia da melhor qualidade. E da maneira que tem que ser. Para que o resultado final seja um resultado muito bom. E está se contentando com o resto. Com as coisas que não são o que eram para ser. Mas Deus diz que Ele está, o quê? Esquadrinhando com luz. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele é fiel. E Deus é fiel a Ele mesmo. Em primeiro lugar. Não tem problema cantar que Deus é fiel a mim no sentido quando você entende a aliança de Deus, que Deus é fiel ao que Ele fala, né? Ele vai fazer cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Porque Deus é fiel, mas Ele é fiel primeiro a Ele. Ele é fiel à sua própria palavra. E por Ele ser fiel à sua própria palavra, diz aqui o texto para a gente fechar, o restante aqui, o verso 13 em diante, ele vai colocar aqui, ó, que Ele castigará os indiferentes, Ele punirá os corruptos e Ele derrubará os soberbos. Por que também uma palavra de livramento, essa palavra de hoje? O dia é um dia de livramento. Porque, irmãos e irmãs, tá? Não estou aqui pregando palavras de ódio, não. Não me entenda errado, né? No país que a gente está vivendo ultimamente, né? Depende do que a gente fala, né? Ainda mais por ser pastor, vai saber, né? Como que... Não é isso. Mas sabe aquela pessoa que tem te incomodado? Que não teme a Deus? Aquela pessoa que é indiferente? Sabe aquela pessoa corrupta que você não suporta, você está ali... Você está vendo, ou você está assistindo nos palcos aí da vida a corrupção, escancarar, parece que ninguém faz nada, né? Ou os soberbos que têm andado por aí como se nada fosse alcançar ou derrubar ele. Deixa eu te dizer uma coisa, lá no dia do livramento, todos eles vão cair. Todos vão cair, um por um. O soberbo, o corrupto e o indiferente. Apocalipse fala isso também. A igreja estava sofrendo lá. Aí Deus diz, olha... Tenham um dia certo, tenham paciência, sejam diligentes, sejam atentos, sóbrios, fiquem ligados no que acontece ao seu redor e cumpram a sua missão. Mas esse povo aí, deixa comigo. Então, Deus é vingador, Deus é justo juiz. Não perca tempo, nem eu nem você, que somos humanamente falhos, limitados, mas que somos pessoas crentes no Senhor, não vamos perder tempo ficar gastando nossas energias querendo fazer o que Deus já vai fazer. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Então clame a Deus. Não é isso que diz lá o texto? Ó? Siga o Senhor, busque o Senhor e pergunte pelo Senhor. Faça isso que já está bom demais. Né? Aqueles que não temem a Deus ou que estão... Né? Eu estou falando num contexto geral, tá? Deus já tem reservado um dia para tratar todas essas coisas. Eu espero que Deus não trate o seu coração, de nenhum de nós aqui presentes, nenhum de vocês, como essa turma aí. Ainda há tempo. Creia no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus. Olha, nosso país pode estar passando um momento difícil, o mundo é... coronavírus, é Irã, Estados Unidos, é política interna, política externa, economia, dólar que sobe, dólar que cai. Enfim, palavras mal faladas, com boas intenções, mas mal faladas, da forma errada. Aqueles que achavam que estavam estabilizados profissionalmente já estão vendo que não é bem assim.
né? As coisas estão virando, está girando. O mundo gira, né? Literalmente. Coloque seu coração no Senhor. Deus cuida dos seus. Deus está esquadrinhando com lanterna no meio das trevas. Porque Deus é o dono do universo. Jesus é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Jesus é aquele a quem eu temo, a quem eu sigo. E é aquele que você também faz o mesmo. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Tem um momento de oração particular. Fale com Deus. Clame a Deus da sua forma, do seu jeito. Fale para Deus. É a oportunidade que Ele está nos dando. Mais uma, né? De dizer assim, Deus, preciso mudar algumas coisas aqui. E aí você sabe o que tem que dizer. Eu sei o que eu preciso dizer para Deus. Muita coisa precisa melhorar na minha vida. Mas coloque o seu coração nessa palavra, essa noite. Se essa palavra disse para você, trouxe para você medo, dúvida, siga Jesus. Busque o Senhor Jesus. Dê um rumo novo para a sua vida. Faça a sua escolha. Se essa palavra trouxe, por mais que às vezes nos assusta, né? E é normal. Mas se trouxe até um refrigério, uma esperança, seja grato ao Senhor. Porque Deus nos mostrou aqui essa noite e quer continuar nos mostrando. E nenhum panorama mundial, nacional, municipal, por mais que seja terrivelmente devastador aos nossos olhos, nada nos separará do amor de Deus. Nada. Nada, nem a morte. A morte foi uma escolha nossa. Jesus venceu a morte. A morte não nos engole, não nos cala mais. Fale com o Senhor. Santo e poderoso Deus, mais uma vez nós nos rendemos diante da Tua presença. Como diz aqui o texto, cala-te diante do Senhor. Cala o nosso coração, cala a nossa boca, nossos pensamentos, quando esses nos atrapalham a caminhar. Que a gente aprenda também a se calar diante de situações, pessoas, comportamentos. Se tem um povo que conhece o verdadeiro sentido do espiritual, é o povo de Deus. Porque nós conhecemos a palavra de Deus de verdade, de fato, e ela é viva, ela dura para sempre. A palavra de Deus nunca vai acabar, ela não cessa. A palavra de Deus não é como mais um livro que alcança o topo de vendas mundialmente, mas que com o passar do tempo ele vai ficando de lado, porque outros surgem. A palavra de Deus sempre vai ser palavra de Deus. Fala ao nosso coração, Deus. Continua falando. Em todos os lugares que a gente passar, a partir dessa noite, saindo daqui, cada lugar desse, o Espírito Santo de Deus fale alto no nosso interior, nos dê direção, nos livre do mal. Precisamos estar atentos, porque a palavra ensina que o dia do Senhor acontecerá. É um fato histórico, declarado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus voltará. O conforto que nós não temos hoje, o abatimento que talvez estamos passando hoje, o medo exagerado que nos para,
a dúvida, tudo isso vai acabar. Porque Jesus vai voltar. Jesus já está resolvendo isso no presente. No presente. Jesus está aqui nesse lugar essa noite. Jesus está passando aqui no nosso meio e falando com cada um. Ele tem poder para isso. Ele está esquadrinhando o meu e o seu coração desde o início. E Ele está levando luz para o nosso coração. Deus, enche nossa vida do Senhor. Nos ajude a ser uma luz que brilha com intensidade e com poder. Sem necessariamente, ó Deus, querer brilhar mais do que o Senhor, que é a fonte de toda a luz. Queremos só resplandecer, Deus. Quando vierem as dúvidas de cunho material, ou talvez nós estejamos satisfeitos, ó Deus, talvez com a nossa aparência, com um ente querido, um familiar, que o Senhor nos encha de Ti e nos faça ser luz nesses momentos também, ó Deus. No dia do Senhor, o Senhor vai consumir todas as coisas. Vai consumir tudo. Que nós tomemos cuidado para que esse tudo que vai ser consumido não seja o tudo hoje na nossa vida. Que Deus seja pleno, mesmo sendo pecadores que somos. Que o que faz a diferença em nós é o que nós buscamos. Porque alcançar, nós já alcançamos. Na verdade, nós fomos alcançados. Essa verdade seja realmente verdade em nossas vidas. Ó Deus, cubra a Tua igreja, o Teu povo aqui, todos que estão aqui essa noite, que nos visitam. Cubra, ó Deus, do poder que vem do alto, da sabedoria. Ó Deus, que haja transformação e que haja mudança de vida para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Para receber a bênção do Senhor, olhei ali o relógio. Já encerrar nosso culto. Santo e poderoso Deus, graças te damos por mais um culto neste lugar abençoado pelo Senhor. Mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos porque estamos buscando coisas maiores e um espaço maior para cultuar o Senhor. O Senhor continue abençoando essa semana todos os envolvidos na obra, na construção do novo templo, nas instalações desse espaço todo que o Senhor nos deu. E que seja um espaço que engrandeça o Teu nome e que faça o Teu reino, ó Deus, crescer mais e mais. Deus, muito obrigado. Que o amor de Deus, o Pai, que as consolações e o ensino do Santo Espírito de Deus e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém.